Olá, eu sou Gabriela Michizuki Eu sou Andréia Silveira e esse é o Conexão Gaba. Olá, sejam muito bem-vindas a esse episódio que está cheio de significado. Eu e a Gabi estamos hoje aqui em Gramado. E a gente está aqui para aproveitar esse clima e esse ambiente para trazer um pouquinho do que o Natal significa realmente para nós. Nos acompanhe nesse tour por Gramado. Agora, Déia, vamos começar falando aí da nossa infância. Como é que era o Natal pra ti, lá quando tu era só uma criancinha? A data mais esperada da família, né? Sim. Natal sempre teve aquela reunião de família, então a gente esperava aquela mesa cheia de doces, cheia de comida, tudo muito bonito, muito enfeitado, muito arrumado, mas sempre foi uma data que a referência era justamente reunir. Então, muitas vezes tinham pessoas que a gente não tinha tanto contato até ao longo do ano, mas que no Natal iam nos visitar. Então eu tenho isso muito presente, sabe, Gabi? E o Natal pra mim é muito isso, sabe? Essa reunião, esse reencontro. Sim. É muito bacana. Tu sabe que lá em casa era também, o momento que juntava a família toda era no Natal, que era quando a gente conseguia o papagaio. Exato, né? Periquito, papagaio, cachorro, todo mundo junto, né? Mas eu me lembro muito, assim, da minha família também com essa ideia de mesa farta, né? De ter as comidas tradicionais do Natal. E é pra mim uma memória afetiva até, assim, a questão da comida, dos pratos, são os mesmos até hoje, né? Que a gente faz lá em casa. E eu me lembro muito da parte do Papai Noel, assim, porque sempre era ou meu pai ou alguém que se fantasiava, né? Sim. Mas a gente, criança, inocente, olhava para aquilo e dizia, meu Deus, o Papai Noel e aquele amoroso. E tira presente. Eu nunca me esqueço que a minha mãe conta que uma vez o meu irmão disse assim, mãe, achei tão estranho que aquele Papai Noel tinha o cheiro do meu pai. Tu sabe o que eu lembrei agora? Olha só, a gente começa a conversar e resgatar as memórias. Lembra, Gabi, quando eu devia de ter uns 4, 5 aninhos, existiam fotógrafos que visitavam as casas em épocas de Natal e tiravam as fotos que ficavam no mini binóculo. Numa fotinha que tu olhar. Era tipo um caleidoscópio, né? Eu ficava ansiosíssima esperando a foto do Natal, porque daí eu tinha um de cada cor. Sim. Ai, olha que bacana, assim. E tu sabe que até aproveitando aqui o nosso clima de Gramado e que daqui a pouco a gente vai visitar a Miró, eu tenho uma memória afetiva do chocolate com o Natal, que é algo assim que eu me lembro assim porque a gente esperava, né? Nós tínhamos uma conhecida e ela fazia como se fosse um pinheirinho de trufas de chocolate, sabe? E a gente todo ano pedia, e aí ela montava assim naquele formato de pinheirinho e aquilo era uma das decorações principais da nossa mesa de Natal. Então eu tenho essa memória afetiva do chocolate, da trufa, com essa ceia e esse ambiente de Natal, sabe? Sabe uma outra coisa que eu adoro, falando de comida? As bolachinhas de Natal. Tu gosta? Eu sou apaixonada, assim, ó. Eu cresci amando essas bolachinhas e até hoje, quando vem época de Natal, eu compro, faço questão de sempre ter na mesa de Natal uma bandeja com essas bolachinhas e fico comendo, né? Depois, dias e dias, eu adoro. E tem peru? Tem peru? Tem peru. Tem peru, tem 2 tipos de arroz, porque tem quem gosta das passas e tem quem não gosta. Tu sabe que até isso pra mim, assim, tudo é motivo, assim, de ter essa recordação, essa lembrança agradável, né? Mas até, assim, a fruta em calda, sabe? Assim, a farofa, a decoração da mesa, isso tudo pra mim tem, assim, ó, um clima e uma nostalgia muito maravilhosa. Agora, Gabi, vamos andar por ali, porque eu tão bonitinho. Sabe que uma coisa que eu sinto também hoje, a gente vai crescendo, vai evoluindo e os nossos valores, né, vão se fortificando. E uma coisa que eu percebo é que como esse espírito real do Natal, sim, fica cada vez mais longe do que é se perdendo, né? a verdadeira essência. Né? Hoje, claro, o comércio ele tomou uma proporção muito grande. E eu percebo que as pessoas elas entendem muito essa data como uma época comercial, de se presentear, que também é muito legal. Mas a essência do Natal, ela é tão linda, assim, é aquela questão do renascimento, da fé.
eu gosto sempre de deixar muito claro para minha filha o que de fato é o Natal. Sim. O presente faz parte, é muito legal montar o pinheiro, né? Mas a essência verdadeira é essa, de renascimento. Tu sabe que lá em casa a gente se preocupa em manter algumas, eu diria até tradições já, porque é algo que a gente faz em família, né? Então a gente sempre, assim, combina um dia para montar o pinheiro e a gente monta todo mundo juntos e a gente ainda, todos juntos, né? E a gente ainda faz o emblemático momento de botar a estrela na ponta da árvore. A gente gosta de fazer com as crianças, bota a música de Natal para ouvir naquele momento e monta juntos, assim, é um momento especial de tempo investido na família, porque afinal de contas esse também é uma das razões do Natal, né, pra gente resgatar, né? Sim, eu diria que a família é a principal razão do Natal. Tanto que eu comentei antes, que eu lembro da minha infância que pessoas que a gente não via muito ao longo do ano vinham nos visitar no Natal, porque é realmente uma data muito especial. E agora tu falou do Papai Noel, me lembrei de uma situação muito engraçada. Nós temos um Papai Noel lá em casa que é presente da minha falecida sogra para minha filha. Ele é um Papai Noel que rebola em cima de um skate. Então assim, ó, a minha filha é enlouquecida por esse Papai Noel. Ela fica ligando e ele canta uma música repetidamente. Então a gente passa o mês inteiro, o dezembro, esse Papai Noel do skate. A gente tem um Papai Noel dançarino lá em casa também, que as crianças amam. E eles me fazem, tu acredita? Eu já tenho caixas de decoração de Natal lá em casa, mas todo ano tem que ter um pelo menos novo, né? Tem que seja uma boa. Nem que seja um ali, tem que ter novo, né? E às vezes é mais proveitoso, né, para as pessoas que estão com a gente nessa noite e até mesmo para os nossos filhos, que a gente dedique tempo de qualidade, que a gente monte uma mesa juntos, que a gente construa memórias que vão ficar. Sem dúvida. Até porque eu tenho certeza, se eu te perguntar hoje, Gabi, o que mais te marcou nos teus natais? Certamente virão memórias e não presentes. Com certeza. Eu até tenho alguns presentes, assim, que eu realmente me lembro. Diz aí, da infância, conta um. Eu ganhei, era um macaco, chamava Murphy. Era um macaco. Da bananinha? O da bananinha, que tu apertava a barriga e ele fazia. Não pesquisem no Google, porque vocês vão descobrir a nossa idade. Não pesquisa Murphy no Google. Mas eu que fiz aniversário há muito pouco. Então assim, ó, eu apertava a barriga e ele abria a boca, ecoava um som e a boca dele era toda cor-de-rosa. Assim, eu era enlouquecida pelo Murphy. E daí tinha o Murphy todo preto, tinha o Murphy que era marrom com os detalhes pretos. Eu queria todo preto. Eu assim, olha... Sabe que a minha mais marcante, assim, é a Lu patinadora. Não pesquisem também essa, tá? Mas, guria, era uma boneca que na época era, assim, o chuá, né? Assim, era uma boneca que vinha de patins e tu ligava e ela saía andando sozinha. E, nossa, na época era assim. E eu me lembro, assim, o quanto eu esperei, sonhei com aquela boneca, assim, e eu ganhei no Natal também. Ai, que legal. Miró Chocolates é o primeiro chocolate Bean to Bar aqui de Gramado. Já recebeu vários prêmios internacionais e o chefe Ricardo Campos já foi nosso convidado no Conexão Gaba e a Miró também é nossa apoiadora no podcast. Daqui a pouquinho a gente vai se juntar ao chefe Ricardo e ele vai nos contar tudo sobre o processo de produção aqui da Miró. Quero comer todos. Eu vou mostrar o meu preferido, tá? Não são só 3 troféus, tem mais lá em cima. Não, eles têm muitos troféus. Miró é premiadíssima. Mas o que eu amo, que eu mais gosto, são muitos. Cadê o meu preferido? É esse aqui, que é o Dark com nibs de cacau. Gente, isso aqui com cafezinho. Não tem sobremesa melhor. Gente, tu já entra e dá de cara com essa vitrine aqui, dá vontade de cair pra dentro, dá uma olhada.
Eu quero tudo. Tudo, 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 tudo. Essa aqui, Leandra, eu vou aproveitar o intervalinho, vou pegar aqui. Bota na... Eu não vou te dar, Alexandre. Pode esquecer. Gente, é imperdível. Sério, a gente prova e fica, parece que aquele gosto, um retrogosto tão delicioso na boca. Maravilhoso. Eu não consigo falar porque sou Rondônia cheia de chocolate. E aqui a experiência é completa. Além dos chocolates, a Miró também oferece algumas variedades de café e a torra dos grãos é feita aqui. Imperdível. E para quem quer ter o prazer de tomar um cafezinho, tem várias opções de acompanhamento. Tem os chocolates aqui em barras, tem os docinhos, mas também tem bolo. É um processo realmente, gente, artesanal e incrível, e tá aqui a mostra, né? Para os clientes não perderem nada. Ali a tua mangueira, ó, pra tu botar a boca embaixo. Igual um cachorrinho no coisinho de água. E agora a gente vai conhecer como que os chocolates Miró são produzidos. Estamos preparadas de toquinha e nós vamos encontrar o chefe Ricardo ali dentro. Sejam bem-vindos, por favor. Obrigada. Vamos conhecer a nossa produção de chocolate? Bora! Vamos lá, por favor. Nos conte tudo, Ricardo. Então aqui começa a produção do nosso chocolate. Aqui que a gente recebe as sacas de cacau, seja da Bahia, Espírito Santo, né, ou os outros países. E aqui começa o processo, né? Que é a parte da torra, que é muito importante. Essa é uma amêndoa de cacau, que lá na fazenda foi fermentada, seca, né? Então já é um cacau especial, com a pontuação muito alta, muito bem fermentado. E aí começa o nosso processo, então lá como eu mostrei, de torra. Depois que faço a torra, uma torra bem baixa, comparado à da indústria, que a gente tem para essa segunda máquina. Essa máquina aqui, ela vai separar a casca do nibs. Então se a gente pegar uma amêndoa dessa aqui, e a gente vê que a gente partir ela tem uma casca bem fininha, e o interior dela é o que interessa para a gente fazer o chocolate. Então aqui eu tenho a casca, e aqui eu tenho o interior, que é o nibs de cacau, como a gente chama, né? Então uma vez que fez a separação, a gente vem para essa próxima máquina, aqui a gente vai moer, para fazer a nossa própria massa de cacau. Diferente das outras marcas de chocolate, que comprou uma massa que já vem processada, já vem torrada, já vem moída, no nosso caso a gente faz a própria massa de cacau. Então a gente sabe que uma barra de chocolate com cacau da Bahia, por exemplo, a gente tem certeza absoluta de que 100% daquele cacau veio de uma fazenda geralmente orgânica, bem fermentado. Sim. E aí então, uma vez que a gente fez a nossa própria massa de cacau, na massa de cacau já dá a manteiga e a parte sólida do cacau, a gente vai para a próxima máquina, que é a parte de refire. Então aqui nessa máquina a gente acrescenta, né, além da massa de cacau, como a gente acabou de dizer aí, para moer, a gente acrescenta o açúcar orgânico e leite quando é chocolate ao leite. Então com esses 3 ingredientes apenas é que a gente faz o nosso chocolate. Então não tem nenhum tipo de aroma, não tem nenhum tipo, né, de aditivo industrializado, ou seja, a amêndoa de cacau tem que ser de altíssima qualidade, porque todo o sabor mesmo vem da amêndoa de cacau. E vai estar presente, né, no tudo. E isso mesmo, então tem chocolates que vão ser mais frutados, outros vão ser mais amendoados, de acordo com o cacau que veio lá da fazenda. Então eu vou escolhendo perfis diferentes, né, e cada região vai ter um perfil diferente, que é o que vai designar o sabor do meu chocolate. Então, e é legal que são chocolates únicos, porque de repente nessa safra o cacau pode ter vindo mais amendoado, mas na safra seguinte pode ser um pouco mais frutado. Então, assim como para o mundo do vinho, por exemplo, para o mundo do café, a questão do terroir para a gente faz muito sentido, e a gente tem de safras para safras notas, sabores diferentes. Isso é muito interessante, diferente da indústria que faz uma padronização de sabores. No nosso caso, não, a gente não quer essa padronização, a gente quer fugir da padronização e trazer mesmo a questão do terroir, do clima a cada safra. E uma vez aqui, então, que é onde que a gente faz o refino, aí então vai para a última etapa, que é a conchagem, né? Que é essa máquina que fica ali no cantinho. Eu posso mostrar para vocês. Aqui tá bom a parte do segredo, além de produção do chocolate. Porque aqui nessa máquina, aqui por exemplo, eu tenho ela com quase 50 quilos aqui de chocolate, e foi feita a conchagem. Então isso aqui, ele passa de 12 até 18 horas, dependendo do tipo de chocolate. Geralmente passa a noite toda movimentando, com injeção de ar, controle de temperatura, para sair toda a acidez. Quando a gente termina de fazer o chocolate, né,
a gente tem uma acidez em função da fermentação. Vamos mostrando aqui o real, a gente vai para outra etapa do nosso ateliê, que é onde a gente transforma o chocolate. Então, uma vez pronto, a gente tem a missão de transformar em barras, tabletes, bombons. Então, aqui o chocolate fica sempre derretido e fazendo a temperagem, que é aquele controle de temperatura para poder utilizar. Aqui tem um chocolate já mais intenso, né? Um chocolate 70% cacau. Lá a gente tem um chocolate ao leite. E nesse momento a gente está fazendo a produção de pastilhas para um cliente, né? Sensacional. Chocolates, Ricardo, tipo o branco com o cranberry. Como é que faz essa mistura? Aí, uma vez que a gente fez o chocolate, né, a gente molda ele nos tabletes, e enquanto o chocolate ainda tá derretido, a gente acrescenta daí a cranberry, o pistache ou outro. A gente tem uma linha que chama a linha... no meio do processo. É no meio do processo, isso mesmo. A não ser o chocolate, como, por exemplo, o de café, que já foi tão premiado, né, fora do Brasil, Gianduia, que é um chocolate com avelã. Esse daí é o contrário. Esse aí eu torro a avelã, torro o cacau e refino junto. Então, a avelã já tá dentro da receita de chocolate. Assim como o café já tá dentro da receita de chocolate. Aí eu tenho a outra linha, que é a linha com crocância, com sabores, e daí eu acrescento depois o chocolate pronto. Né? Tem um que eu adoro, que é o 70 com nibs de cacau. Gente, aquele chocolate é o meu preferido. É o favorito, não. Meu favorito. Até o branco com nibs de cacau. O branco também é maravilhoso. Eu uso muito com relação ao branco, se é um chocolate, se não é um chocolate. No nosso caso aqui, o chocolate branco é feito só com manteiga de cacau, açúcar e leite. Então, se torna um chocolate nobre, porque ele tem um ingrediente mais nobre, mais caro do cacau, que é a manteiga de cacau. Não tem nenhum tipo de gordura, né? Então, ele dá para fazer um bom chocolate branco, porém, não tem a parte escura. Mas sim, a manteiga de cacau que é o ingrediente principal. Aliás, parabéns, né? Assim, o processo é lindo, a loja é linda, o atendimento é impecável. É, de fato, assim, um presente, né? Assim. Agora, uma curiosidade, nós vimos ali na entrada da loja alguns espumantes com chocolate, é isso mesmo? Isso mesmo. Quando eu cheguei aqui em Gramado, né, que é a capital nacional do chocolate, eu vi que não tinha nenhuma bebida, né? A gente tá tão próximo, né, do mundo dos vinhos aqui, o Vale dos Vinhedos, e não tinha nenhuma bebida que fizesse essa combinação com o chocolate. Então, fui até um laboratório, fui fazer os testes, até convido a provar se vocês quiserem, uma tacinha dele, porque tem toda a característica de um espumante, moscatel mais adocicado, mas que tem todo o aroma e sabor do chocolate. Agora, Ricardo, saindo um pouquinho do mundo só do chocolate, a gente está numa época muito bacana do ano, que é o Natal, uma época festiva, de reunião familiar. Para o chefe Ricardo Campos, o que significa essa data? Uma data mais do que especial, né? A gente vê não só toda a movimentação aqui na Miró, como em toda a cidade, e como você disse, a gente recebe muitas famílias, né? É um momento em que realmente a gente vê que as famílias param, momento de se reunir, passar junto, às vezes, com um familiar da distante, e aproveita essa data para juntar, né? E lembrar, né, de que a família é muito importante, como é pra gente aqui na Miró. A gente acaba tendo funcionários aqui, né, colaboradores que já estão com a gente desde o início. Então, são realmente familiares nossos, né? Então, essa data pra gente é muito especial, a cidade toda se transforma, a cidade fica linda, né? A noite, então, nem se fala. Então, é uma data, assim, acho que de todo ano, a mais importante pra gente. E não poderíamos deixar aqui de mandar uma mensagem aí para nossa audiência e para tua também, óbvio, né? De Natal em especial. Então, que esse ano, né, que tá se encerrando aí, teve um ano que passou tão rápido, veio de um ano tão difícil por causa das chuvas, né? Esse ano pra gente foi um ano de renovar, de correr atrás, né, dos prejuízos do último ano, e a gente encerra o ano assim muito feliz mesmo, né? E que a Miró deixa esse recado assim de desejar que o ano que vem, a gente não tem dúvida que vai ser um ano muito especial, né? Já foi esse ano o ano de retomada, o ano que vem é o ano de colher todos os frutos que a gente plantou nesse ano. E muito merecidos. É verdade. Ricardo, sempre um prazer imenso. A Miró é nossa grande apoiadora aí no podcast Conexão Gaba, desde o início conosco. E realmente é uma empresa que a gente admira demais pelo propósito, pelos valores, não só teus, como de toda a empresa. E vamos dar continuidade no nosso episódio de Natal,
Até porque no mês de dezembro a gente começa a falar de Natal no dia 1º e só acaba no dia 25. Acaba no dia 25, é isso aí. Ideia, e me conta um pouquinho de como que é a tua ceia. Acontece na tua casa? Quem que vem participar? Sabe que desde que eu casei, a ceia de Natal é na minha casa. Então é todo ano, né, aquela bagunça boa, tem todo um preparativo, né, que já começa desde a compra do peru, dos ingredientes. O peru, panetone. Tu sabe, né, que lá em casa, assim, o Natal, muitos anos com a família toda, né, da minha mãe foi lá na minha casa, né. E aí também, mesma coisa, depois que eu casei, eu passei a fazer na minha casa. E para mim tem um simbolismo também de honrar, né, assim, a história de honrar os meus pais, né, porque no final do dia, ao longo de toda a minha infância, eles que fizeram esse papel, né, Claro. de fazer a ceia, de preparar, de organizar, de cozinhar. E hoje eu que faço tudo lá em casa, né. Sabe que essa era até uma curiosidade minha, a gente conversa tanto, né, Gabi, mas tem alguém que hoje tu gostaria muito que estivesse no teu Natal e não está? Olha, Déia, eu vou te dizer que assim, hoje uma pessoa que faz falta nos natais lá dentro da minha casa, sem sombra de dúvidas, é o meu sogro, né? Ele já faleceu. E uma das coisas assim que eu sempre penso é que ele faz, assim, que ele não teve oportunidade de conhecer os netos, né? Assim, ele participou de alguns natais lá na minha casa, mas com essa magia, né, das crianças e tudo mais, ele não teve a oportunidade, né? A gente crê, né, que de alguma forma ele está presente, né? Mas ele era uma pessoa assim que era muito divertida, muito engraçada, e a gente gostava muito de estar, né, com ele. Então, ele sem dúvida é uma pessoa que faz falta nos nossos natais. E no teu? Sabe que tu falou no teu sogro, no meu Natal também, o meu sogro, na mesma condição, ele não conheceu a Maria Clara. Mas sem dúvida, assim, o meu irmão é uma pessoa que faz muita falta. Mas eu lembro com muito carinho, lembro com felicidade, né? Não comentei isso por tristeza, muito pelo contrário, porque é muito impressionante, mesmo em um momento que a gente gostaria e sente falta, a gente sente a presença. Eu acho que assim, né, Déia, pensando, não teria nada melhor que a gente pudesse, assim, desejar, né, para todas as mulheres que nos acompanham, para toda a nossa audiência, né, do que o resgate do verdadeiro sentido do Natal, né? Que a gente possa reduzir o consumismo, que a gente possa reduzir o estresse desse momento, que a gente possa se dedicar, né, a refazer as tradições, a reconstruir a magia do Natal, a acender nos nossos filhos uma lembrança positiva que eles carreguem para a vida e para as gerações que virão, né? Construir memórias. Construir memórias, exatamente. Realmente, essas memórias afetivas, elas têm uma grandiosidade, é algo que realmente a gente leva para a vida. Oi, que linda que tu tá! Que coisa querida, né? Pra ver o impacto que tem, né, esses momentos. De fato, como tu falou, esse resgate, colocar o holofote aonde deve ser colocado, né? Que são nesses momentos de união, de reflexão e de valorização, porque a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que consegue ter uma ceia de Natal, reunir as suas famílias. E que felicidade quem pode ter isso, né? E a gente tem. Exato. Gente, não sei se vocês perceberam, a gente tá assim, ó, ao ar livre, caminhando belamente aqui no Lago Negro. Já encontramos crianças, famílias caminhando e agora a gente vai passar por um violinista. Olha que lindo. Tá lindo, gente. Um presente para nossa gravação. Ai, muito emocionante. É para premiar a nossa gravação. É para, de fato, fazer o encerramento com chave de ouro. Esse ano foi um ano muito intenso. Quando a gente iniciou o Gaba, eu e a Gabi, na verdade, tudo aconteceu muito rápido e um grande sonho, né, Gabi, que vem cada vez mais se tornando realidade, cada vez mais ficando palpável e numa crescente que às vezes até assusta, que nem a gente estava tão preparada para isso.
A gente só tem a agradecer a cada um de vocês que ao longo desse ano assistiu os episódios, foi lá, curtiu, comentou. E queríamos, de fato, desejar que o Natal de vocês seja tão maravilhoso, tão espetacular quanto foi o nosso ano. Muito, muito obrigada. Amém. Não esquecendo, né, pessoal, do aniversariante, que é Jesus, né? É Ele que traz aí a sustentação mesmo para nossa vida, para nossa alegria, né? E que Ele possa estar no centro, né, de toda a comemoração, de toda a ação que for feita ao longo desse período, né? Seja nas reflexões, seja na prática da generosidade, seja naquilo que a gente vai comunicar dentro da nossa casa para nossa família. Feliz Natal! Feliz Natal! Até a próxima. Beijo!